PRF dá início à Operação Proclamação da República. E você vai ver ainda. Polícia intensifica a ação de combate às quadrilhas de roubo de cargas. No Dia Mundial do Diabetes, a rotina de quem convive com a doença. E um trabalho voluntário para salvar o Rio Araguaia. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A gente começa essa edição com um alerta. Hoje é véspera de feriado e para quem já está pensando em pegar a estrada, fique ligado porque a fiscalização nas rodovias do entorno foram reforçadas. Quem tem mais informações é a repórter Luma Soares. Oi, Giliardi, a operação da Polícia Rodoviária Federal começou à meia-noite dessa quarta-feira. Serão 5 dias de fiscalizações nas rodovias de todo o país, inclusive nas estradas aqui do entorno de Brasília. Há pouco eu conversei com um agente da PRF, o Rodrigo Abreu, que explicou pra gente como vai acontecer essa operação durante esse feriado. Vamos ouvir o que ele disse. A Polícia Rodoviária reforçou o efetivo e a gente vai focar nos trechos das rodovias federais onde ocorrem mais acidentes de trânsito, mais crimes, naquelas condutas mais danosas em caso de acidente, que são excesso de velocidade, embriaguez ao volante, a falta do uso do cinto de segurança. A PRF também faz um alerta aos motoristas de caminhão. É que o tráfego de caminhões, bitrem e cegonha será restrito em alguns horários. Nessa quinta-feira, esses veículos não poderão circular entre 6 da manhã ao meio-dia e no domingo, de 4 da tarde às 10 horas da noite. Lembrando que essa restrição só vale para os caminhões que trafegarem em pista simples. Só reforçando também que a operação da Polícia Rodoviária Federal, que começou hoje, vai até domingo, dia 18. Giliardi. Obrigado, Luma. Por isso é importante cada um fazer a sua parte, mas em caso de acidente, anote aí o telefone da PRF, é o 191. E a polícia fecha o cerco às quadrilhas que roubam cargas nas estradas do Distrito Federal. A falta de segurança hoje é o principal desafio dos caminhoneiros. Não por conta das condições das rodovias, e sim pelo risco de perder as cargas. Mais perigoso. Quanto maior o valor da carga, maior é o perigo. Sente inseguro, né? Porque não tem segurança nenhuma, né? Muitos conhecidos aí que já ficou amarrado em mata aí dias até ser encontrado, ou conseguir se soltar e achar algum recurso para pedir socorro. O Edson é dono de uma transportadora no Gama e diz que este ano levou prejuízo alto com 2 assaltos. Foi assaltado a mão armada 2 carretas da nossa empresa. Somos uma empresa pequena, não suportamos mais levar tanto prejuízo dessa forma. Carga avaliada de R$300 mil. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, de janeiro até outubro foram registrados 53 roubos a cargas no DF. No mesmo período do ano passado, foram 65 casos. Dirigir assustado, né? Mas fazer o quê? Pedir a Deus e seguir em frente. A Polícia Civil apenas neste ano já realizou 4 operações contra quadrilhas especializadas em roubos de cargas no DF. Mais de 50 pessoas foram presas. Grupos criminosos que atuavam de formas diferentes. Os bandidos monitoram os dias e horários das entregas. Sempre realizam assaltos armados. Os crimes podem ser cometidos por grupos de assaltantes ou por quadrilhas especializadas também na receptação das mercadorias. Na última ação, na semana passada, uma organização criminosa que desviava mercadorias para depois revender as cargas em supermercados próprios foi desarticulada. Armas, mercadorias e carros de luxo foram apreendidos. 13 pessoas foram presas. Segundo a polícia especializada, é preciso muito tempo de investigação para derrubar uma quadrilha. Os produtos desviados costumam ficar escondidos em locais discretos. E nem sempre os empregados sabem que trabalham para bandidos. Os criminosos tentam não chamar muita atenção. Eles alugam geralmente um galpão numa área um pouco afastada, muitas vezes assim, uma região em expansão, próximo a outros galpões que também fazem a guarda de mercadorias, até para tentar transparecer uma situação normal. Só mesmo com informações, com o avanço das investigações, você percebe que ali, né, na realidade, está havendo esse ato ilícito, essa conduta criminosa. Casos que acontecem tanto no DF quanto aqui em Goiás.
Veja a seguir: 58 pessoas são presas suspeitas de participarem de uma organização criminosa. E ainda a rotina de quem convive com o diabetes. Agora 7h18, voltamos já. De volta com o J2, e a polícia revelou detalhes da operação Inimigos do Rei, que prendeu integrantes de uma organização criminosa que usavam nomes de jogadores de futebol para conversar uns com os outros. Foram quase 60 prisões. Essa seleção do crime praticava roubo, tráfico de drogas e até assassinatos. Foram 58 prisões. Apenas 18 suspeitos estavam em liberdade. 40 já estavam atrás das grades. Em Goiás, Mato Grosso do Sul, Maranhão, São Paulo, Minas e Paraná. Durante os 5 meses de investigação, várias conversas telefônicas foram registradas. E os suspeitos usavam nomes de jogadores de futebol. Ô, Felipe Coutinho, uma boa noite, irmão do Imperador. É nós, Imperador, tamo junto, irmão. É nós, eu bati lá no Neymar, pô, a linha dele, ele não tá conseguindo ouvir nós, irmão. Entendeu, irmão? A caminhada é o seguinte, eu tô num cadastramento, irmão, aqui no Rio de Janeiro. O que é, irmão? Já dá pra irmão adiantar? Ô, irmão, é aquela caminhada lá que nós dividimos aquele dia, eu, você e Neymar lá, referente àquela liderança lá dos bichos que tá lá no Ceará, lá, entendeu? A Polícia Civil identificou o envolvimento dos suspeitos em 4 crimes. E eles serão indiciados por organização criminosa, tráfico de drogas, roubo e homicídio. Os investigadores apuraram que um crime em Jataí tem relação com a quadrilha. Membros do esquema invadiram este hospital na cidade em maio deste ano. Estavam atrás de um rival, mas mataram um outro homem. O próprio desprezo com a vida que eles tratavam esse caso. Eles, sabendo que não era um integrante de uma quadrilha rival que foi morto, e sim um cidadão de bem, eles trataram o episódio como uma baixa de guerra. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa tem vários cargos. Um deles de chefe, chamado de Geral do Estado, que é citado nesta outra conversa telefônica. Neymar foi lá, conversou com o Resumo mandou o Geral do Estado dar essa atenção, e o Geral do Estado tá dando atenção nenhuma não, irmão. Não, demorou, vamos descer lá, tá ligado? Entendeu? O cara é uma das lideranças, o cara só o ano passado ele matou mais de 100, que vazou pra lá, pô. Para a polícia, o Geral do Estado é Rogério de Moura Campos, também conhecido como Imperador. Ele seria o líder e está preso no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. De acordo com a delegacia, depois da investigação, foram tomadas providências para evitar que os suspeitos continuem tendo contato com o mundo fora dos presídios. Como é a cela para quem está nesse regime? Ela também é diferente? Eles ficam isolados. E agora a gente fala de saúde. No Dia Mundial do Diabetes, a gente vai mostrar a rotina de quem convive diariamente com essa doença. Só aqui em Goiás, são mais de 320 mil pessoas que sofrem com diabetes. A Cristiane descobriu a diabetes há 10 anos. Desde então, a rotina dela mudou. O primeiro passo foi aceitar que a doença não tem cura. De 6 em 6 meses eu repito exames, da diabetes para saber se está tudo bem. Diariamente eu uso insulinas, remédio, para ajudar a controlar, e uma refeição balanceada. O medidor de glicose faz parte da vida de pelo menos 7% da população brasileira. Outro fator importante é que o maior índice de diabetes no país é entre idosos acima de 65 anos. Mas, ao contrário do que muita gente pode pensar, nem sempre a doença está associada ao alto consumo de açúcar. A diabetes pode variar de pessoa para pessoa. Diabetes tipo 1, ele é aquele diabetes que acontece mais em pacientes jovens e tem uma etiologia, que é uma origem da autoimunidade. Então, o corpo daquele paciente destrói as células que produzem insulina, que é o hormônio que ajusta essa glicose no sangue. E o diabetes tipo 2 é o diabetes do adulto, se desenvolve mais ou menos na 4ª década de vida, e é o paciente que vai ter uma resistência à insulina, que é o hormônio que abaixa a glicemia. Em alguns casos, a doença se manifesta ainda na infância. Por isso, é importante estar atento aos primeiros sintomas. O Tiago, de 5 anos, foi diagnosticado com diabetes tipo 1 quando tinha apenas 1 ano. Ele teve um primeiro diagnóstico errado. Retornamos ao pronto-socorro, ele estava entrando já em cetoacidose diabética.
E aí fomos atendidos por uma equipe multidisciplinar que nos passou todos os cuidados que deveríamos ter. A Sandra se mantém sempre atualizada, acompanha as mais recentes pesquisas sobre a doença para garantir o bem-estar do filho. Eu leio tudo que eu posso em sites confiáveis, né, com médicos confiáveis, e a médica dele é uma pessoa muito boa também, que tudo que a gente precisa em qualquer horário ela responde. E em Valparaíso, kits para testes rápidos de dengue, zika vírus, chikungunya estão sendo oferecidos nas unidades de saúde do município. Em breve, outras cidades do entorno também devem receber esses kits. Muitas pessoas que já tiveram sintomas da dengue chegaram a esperar horas nas filas dos hospitais para se certificarem de que realmente contraíram a doença. Mas agora, o processo para chegar ao resultado demora apenas 20 minutos. Isso só é possível por meio deste teste rápido. Desde segunda-feira, Valparaíso está oferecendo esses testes em algumas unidades de saúde. O município recebeu 3.000 kits de dengue e 3.000 de chikungunya. Cada kit contém 60.000 testes. Nós vamos realizar todos os testes rápidos, né, até finalizar. A gente não tem certeza assim, de uma previsão de quando será feita uma próxima doação. Também foram distribuídos 1.000 kits de Zika, que contém 25.000 testes. Mas a prioridade é que, nesses casos, o teste seja feito apenas em gestantes. Todos esses kits foram enviados pelo Ministério da Saúde. Além de Valparaíso, os kits de testes rápidos serão enviados para todo o entorno sul, como Cidade Ocidental, Novo Gama, Lusiânia, Cristalina, Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas. A expectativa da Secretaria de Saúde aqui de Valparaíso é que esses kits comecem a ser distribuídos para esses municípios a partir da semana que vem. A Coordenação Geral de Laboratórios do Ministério da Saúde vai enviar um técnico na próxima semana para capacitar todos os profissionais da saúde, onde será distribuído também nas demais unidades. Mas a Secretaria de Saúde de Valparaíso alerta que os testes rápidos só serão feitos nos pacientes que estiverem com sintomas de dengue, zika ou chikungunya. A gente faz mais uma pausa rápida para os comerciais e a seguir mostramos o trabalho voluntário de ribeirinhos que recolhem toneladas de lixo do Rio Araguaia, 7h27. E os deputados aprovaram hoje, em segunda e última votação, o projeto que cria o teletrabalho na Assembleia Legislativa de Goiás. O autor do projeto, o deputado Hélio de Souza, do PSDB, justificou que o trabalho em casa pretende aumentar a produtividade e reduzir os custos com a manutenção, além de melhorar a qualidade de vida do servidor. A lei deve entrar em vigor em fevereiro do ano que vem. As regras e os serviços que poderão ser prestados de casa ainda vão ser definidos por decreto. Mas a estimativa é que cerca de 20 pessoas, como procuradores e profissionais de comunicação, se enquadrariam no teletrabalho. O Araguaia é um dos tesouros do nosso estado. Na temporada de praia, milhões de pessoas visitam o rio. Só que quando chega o período chuvoso, os turistas vão embora e deixam muita sujeira. Preocupado com a preservação, um grupo de ribeirinhos recolheu 20 toneladas de lixo. O Rio Araguaia é a fonte de renda para a maioria das pessoas que vivem em São José dos Bandeirantes, uma comunidade com 2.500 habitantes a 470 quilômetros de Goiânia. A principal atividade é o turismo de pesca esportiva. Quando acaba a temporada de praias, aparece de tudo no rio. Garrafas, pneus e eletrodomésticos, como um fogão e uma TV. A canoa fica cheia rapidinho. Aqui deve ter uns 300 quilos a mais. Tem muita coisa pesada aí. Em apenas 50 quilômetros de rio, são pelo menos 200 acampamentos como este daqui. O pessoal vem, curte as férias, vai embora e deixa para trás a estrutura montada e bastante lixo, especialmente material plástico. Esse trabalho dos ribeirinhos é uma corrida contra o tempo, porque o período chuvoso já chegou. E à medida em que o rio vai subindo, carrega todo esse material, que leva muito, mas muito tempo para se decompor. 450 anos só para a garrafa plástica.
O pneu pode ficar no rio por uns 600 anos. O lixo fica preso em arbustos e nos barrancos. Uma parte vai parar nos lagos, que servem como berçário para os peixes. Agora, na época da piracema, quando os cardumes vão desovar, o habitat está extremamente poluído. Esse rio, ele não é estadual, ele não é federal, ele é da natureza. É a casa minha, sua e de quem mais vir. Com essa lição, a gente encerra o J2 de hoje. Para você, uma boa noite. Outras notícias do estado amanhã cedinho no Bom Dia Goiás. Até amanhã. Tchau.